Pelo que Não, eu é entendi, nessa. era nessa Aqui, torre, né? aqui. Ah, ok. É aqui mesmo. Quando quiserem começar, gente, vá. Já que ninguém se pronunciou, acho que eu vou começar aqui com a apresentação de Agricultura 2. Ok? Pode ser. Ótimo. Ok. Deixa eu já pegar aqui a apresentação. Pronto. Tá dando pra ver a apresentação aí, gente? Já estamos vendo. Pronto. Júlio, tá aí? Júlio? O microfone tá ok. Acho que tá agora pegando. Tá, Tô sim tá. por aqui. Pronto. Vou começar aqui então. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel Christian. Eu faço parte do grupo de Agricultura 2, ou Agricultura Doméstica. E nós. Esse aqui é o nosso grupo. E durante essa semana nós fizemos diversas pesquisas quantitativa e qualitativa, fizemos forms, fizemos entrevistas com o nosso público-alvo em específico, que eram as pessoas que praticavam ter hortas domésticas em casa mesmo. E baseado nessas respostas que a gente obteve desse público, a gente conseguiu delimitar o problema. Como dito, porque a gente precisava delimitar melhor o problema, então nós conseguimos ver que o problema desse público era muito o gerenciamento de sua horta. Pessoas tinham dificuldade de saber técnicas e como fazer para ter sucesso no que elas tinham com sua horta. Baseado nessa problemática que a gente conseguiu encontrar, nós conseguimos criar duas pessoas que vieram desse problema. A primeira é Luiz Mendonça. Ele tem 23 anos e ele é um engenheiro recém-formado. O contexto do Luiz Mendonça é que ele queria, no passado, ter uma horta, sendo que, devido às limitações como morar na casa dos seus pais e não ter uma renda fixa, ele não conseguiu levar esse plano adiante. Mas agora que ele é um engenheiro recém-formado, ele foi contratado por uma empresa em outra cidade e conseguiu pegar um apartamento de outro lado, do outro lado em outra cidade, fazendo então com que ele conseguisse uma nova perspectiva de vida. E agora ele quer colocar planos que ele tinha antes em prática. E a horta era um desses planos que ele tinha. Sendo que por ser iniciante nesse processo, ele não sabia. Ele começou a fazer a horta, sendo que a falta de experiência dele fez com que ele não soubesse se suas plantas estão realmente se desenvolvendo da maneira que ele gostaria. Para ele, faltam técnicas e macetes e meios para que ele mesmo não sabe se ele está praticando corretamente. Então o Luiz ele busca informações e ferramentas para gerir, ou como fazer sua horta para ele da maneira que ele quer. Já a Nathalie Oliveira, que é a outra pessoa que a gente identificou, 26 anos e é publicitária, ela tem um histórico diferente de Luiz, no sentido de ela começou uma horta antes, sendo que nesse antes ela falhou. Ela teve frustrações com sua horta morreu enquanto ela tentava fazer ela crescer. E ela não sabe muito bem qual foi o motivo, se foi por excesso ou até escassez de água
ela não sabe se foi por uma exposição errada ao sol, até erro no adubo, enfim. E aí no futuro, que seria agora, ela decidiu retomar esse projeto. Do projeto de ter a horta dela, sendo que agora ela está muito mais preparada para levar esse projeto, para fazer esse projeto dar certo. Então ela começa a anotar todos os processos que ela faz. Ela tá levando, e ela quer saber de técnicas e maneiras, o mais correto de como fazer as idas e vindas. Ou seja, Nathalie agora começa a anotar todos os processos em que ela está, em que ela envolve a plantação dela, sendo que essa grande quantidade de informações que ela começou a perceber e que ela está buscando está deixando ela bem confusa quanto a como fazer para deixar a sua horta da maneira que ela quer. Isso gera confusão entre as plantas. E nota-se que o ponto que é igual entre Luiz e Natália é que ambos têm dificuldade de saber como gerir sua horta. Eles precisam de saber as idas e vindas, os mecanismos mais usados para ter sucesso. Agora, falando de concorrentes para essa problemática, nós, como grupo, conseguimos identificar 8 concorrentes mais visíveis. Um deles é um aplicativo chamado PlantNet, que é um aplicativo que você coloca a sua câmera para ver uma planta e ele identifica qual é. O Moon Garden, que é um aplicativo que auxilia o cultivo das suas plantas baseado nas fases da lua. O Cultivar, que é um aplicativo mais para informações alimentícias e ele ajuda com seu manejo alimentar e oferece informações a respeito de plantas, verduras, frutas, enfim. E o Planter, que é no meio que diz um planner, um planejador para sua própria horta, em que você meio que simula a sua horta e ele vai te ajudar com notificações e coisas e afins. Agora eu passo para Júlio. Bom dia, pessoal. Sou o Júlio, vou continuar com a apresentação. E continuando sobre os concorrentes. Tem um Plantix, que a função dele é ajudar na detecção de pragas e como combatê-las. Há também dicas de como plantar, cuidar das plantas, além de uma comunidade. Tá? O próximo é o Walterbot, que tem como função basicamente é aguar. Lembrete de aguar, quanto. O outro, esse daqui já sendo solução física, Brota, que é esse dispositivo compacto de irrigação automática e também faz reposição das mudas. O próximo é o plantário. O plantário, ele é uma estufa, então é irrigamento automático, controle de iluminação e ventilação. Feito isso, coletando correntes, a gente fez uma análise SWOT e eu vou citar alguns pontos em comum deles, que na parte de pontos fortes deles é um design fácil, tanto as soluções, os aplicativos e as soluções físicas, elas são fáceis de utilizar. De pontos fracos, do lado dos aplicativos, bugs e problema de UX. Então, mesmo o pessoal reportando os bugs, não é solucionado. Isso eu vou citar depois. Soluções físicas, preço. É o ponto mais, assim, ponto mais forte não, desculpa. Ponto mais fraco, relevante deles. E oportunidades que a gente conseguiu observar. O uso de IoT, uma solução atualizada, isso principalmente pelo lado dos aplicativos, né? A gente pode, a parte de ameaça, que a gente pode atacá-los, os concorrentes, seria explorar o IoT, uma solução com melhor preço, ou a gente também poderia fazer algo focado no nosso público, um aplicativo mais polido. Porque, embora algumas dessas soluções sejam bastante interessantes, o Plantix mesmo, ela é bem legal, só que ela tem um foco de um produtor com terra, pelo menos meia hectare, bora colocar assim, algo nesse nível. Feito isso, os próximos passos que a gente tem que tomar agora
é sintetizar, ou é entender a oportunidade para, então, sintetizar as evidências coletadas até agora e, com isso, a gente conseguir definir a proposta de valor do grupo. É isso, pessoal. É isso. Dúvidas, Tem sugestões? alguma pergunta? Quer começar, Cristiano? Não, Guilherme. Eu sou mentor da equipe, então eu preferia talvez lá por último. Porque eu já tive uma conversa com Os ele na colegas mentoria. têm- E é os colegas primeiro, né? primeiro os Ah, é. colegas. Sorry. Pessoal, os colegas, alguns colegas querem fazer perguntas, comentar. Não? Pelo jeito, não. Então, eu tenho alguns comentários. Hoje não era o dia de explicitar a proposta de valor? Sim. Sim. Vocês não puderam fazer, não? A gente não pôde, porque a gente terminou voltando as quests. Então, a gente não conseguiu ainda colocar uma proposta de valor por não ter conseguido realmente definir como é o nome? Tá. Então, eu queria o seguinte, Uma assim, oportunidade relevante. tem várias oportunidades de melhoria, tá bem legal, eu acho que eu entendi o que vocês pretendem, mais ou menos, eu queria esclarecimento sobre exatamente qual é o problema que vocês estão tentando resolver, porque eu acho que tem várias possibilidades de melhoria na estrutura da apresentação mesmo, tá certo? Por exemplo, vocês começam mostrando as pessoas, tal. Geralmente a gente pode botar as pessoas para o final, e, na verdade, assim, o nome delas, todinhos, como uma lista, mas isso a gente vê depois. Mas, como narrativa, o que você tem que valorizar nessa página das pessoas é quais as competências que você tem no seu time para resolver o problema. Os nomes das pessoas podem estar lá, mas, assim, não pode estar, mas o que é central é quais as competências instaladas no time para resolver o problema do qual você vai empregar esforço, né? E aí, na apresentação, se passam vários minutos, né, naquela página do nome das pessoas, e naquele meio ali você diz qual é o problema, quando devia ter, na verdade, esse negócio devia ganhar uma certa centralidade. E aí eu acabei sem... Ou eu não ouvi direito, eu queria que você repetisse como é que vocês estão declarando o problema, porque aí, nesse caso, o discurso importa muito, né? Porque o refino de um problema ele vai depender, obviamente, de como você articula esse problema. Aqui. Então, se você puder dizer qual é o problema para mim de novo, eu vou poder comentar sobre se eu entendi que o resto da apresentação endereça esse problema de forma adequada. Foi rolar, Cristian? Não, pode falar. Ok. Então, em relação à problemática, a gente tinha começado, durante essa semana, a gente estava querendo bater no ponto, que foi algo, nas primeiras pesquisas que a gente viu, do pessoal ter falado muito de espaço. Mas a gente terminou percebendo que a questão do espaço, ela não é justamente o espaço em si, por exemplo, físico, e sim o gerenciamento da horta. Então, o que a gente terminou coletando agora de pesquisa, performance e entrevista é que a questão do espaço é mais gerenciamento, como gerenciar a horta. Não só do espaço, como também entre outras questões, que é cuidado mesmo. Tem uma praga, eu não sei como cuidar, aguar, eu não sei, tem gente que quer começar. Pronto, o pessoal que quer começar, que a gente conseguiu coletar, o ponto de espaço é falado muito, muitos deles é justamente o ponto de eu não sei como gerenciar. Pronto, eu entendi, Júlio. Aí eu pediria que na construção da narrativa, que é o pitch que vocês estão formulando, mostra que pesquisas são essas, me dá evidências, vocês
possivelmente tem aí as evidências, porque vocês partiram de direto para a construção de 2 pessoas de classe média que vão plantar em apartamento, pelo que eu entendi, assim, né? Mas é isso mesmo que vocês querem, assim, me dá mais evidências e põe esse problema que você está relatando aí numa formulação discursiva, não é, para a gente ter, e num slide, para a gente ficar vendo, né, ele escrito, porque o resto da apresentação todinha depende de como a sua audiência vai entender os limites que você põe nesse problema. Para mim ficou muito difuso, de fato, e tem aquelas letrinhas pequenininhas carregando, ela não conseguiu plantar, aí ela voltou a plantar. Tá meio... Eu acho que vocês podem parar. Eu entendi que vocês têm elementos suficientes para formular, mas faltou visibilidade à audiência e faltou uma formulação mais concisa, sabe? Entendi. E aí, aí você deriva a proposta de valor mais facilmente. Nesse sentido que o Luciano está falando, eu acho também que o problema em si, porque gerenciamento da horta pode ser causado dificuldade por vários problemas que nem vocês relataram agora, e isso não está na apresentação. Tipo, eles querem fazer horta, mas quais são os problemas que ele tem? Espaço físico, gerenciamento de tempo, é saber se agoa, se não agoa, é saber o que fazer. Não é só gerenciamento. Tem vários sub-problemas que podiam vir relatados e, pelo visto, vocês têm os dados. É trazer isso e direcionar até para a gente ver se as soluções que existem estão resolvendo esses problemas. Porque essas soluções que vocês apresentaram não estão resolvendo os problemas das pessoas. Sabendo realmente qual é o problema e o que é que o aplicativo resolve ou não, você consegue saber melhor o leque. Tanto que tu falou no final, fazer um aplicativo mais específico. Por quê? Os aplicativos que tem não estão resolvendo? Quais são as etapas do gerenciamento que cada um está resolvendo? No caso. Entendi. Mais alguém? Cris, quer falar agora? Que a gente já falou. Eu também concordo, eu acho que é isso. Não, eu concordo com o que o pessoal falou, inclusive, assim, na mentoria a gente falou de algumas coisas, assim, que vocês terminaram não trazendo, e aí confunde Tá cortando Eu não estou conseguindo ouvir. Está cortando bastante, viu, Cristiano? Eita, agora congelou. Volta aí, pode começar de novo. Deixa eu... Estão me ouvindo? Tira o vídeo. Sim, tira o vídeo, talvez, quando for falar. Sim. Estão ouvindo bem agora? Sim. Agora tá ok. Não, assim, eu concordo com o que foi falado aí. Inclusive, na mentoria, a gente conversou de vocês trazerem exemplos, mostrar a relevância da área. Essa coisa de falta de gestão, eu lembro na mentoria, a gente conversou que, assim, o grande desejo desse pessoal na verdade, conseguir... Assim, para mim, uma das coisas que tinha sido conversada é que era o desejo de produzir o suficiente para... sei lá, consumir, por exemplo. Então, para mim não está claro se o pessoal está gerenciando para simplesmente ter uma horta, é uma coisa mais estética, de ter um ambiente agradável, ou se está plantando para consumir. Que aí você tem que ter um certo nível de produção, então isso não está claro. Né? Eu acho que é importante deixar isso daí. Quais são, isso que a Alana falou, quais são as situações de gestão específica? É o que? A planta morre? Ela não produz o suficiente? Né? Tem uma série de coisas que vocês trouxeram na mentoria que tinha a ver com microclima e tal, que não apareceu. Então, assim, eu confesso que eu estou meio, assim, surpreso. Porque tem uma série de coisas que vocês comentaram que mostraram que falaram e quando chegou aqui não apareceu.
aliás, Cristiano, eu tenho notado uma certa incongruência entre, e eu tenho visto isso também, tem muita coisa, muitos dados da mentoria que não aparecem. Eu não sei se a galera está tendo uma visão apropriada do que é o pitch. Talvez a gente tenha que conversar sobre pitch. Vocês estão me ouvindo direitinho? Licença. Sim, João. Sim, só comentando, eu sou do grupo também. Veja, a gente anotou, depois da última mentoria de Cristiano, a gente anotou direitinho tudo que ele tinha comentado e a gente focou na nossa próxima pesquisa depois da mentoria, justamente nos pontos que Cristiano tinha comentado. A gente já tinha feito antes disso 2 ou foram 3 forms para coletar dados do nosso público, para definir público, como eu tinha comentado antes. E aí, depois dessa mentoria, a gente fez mais um focado nisso. Realmente, a gente realmente não se tocou de apresentar os dados. A gente realmente está com muita informação válida, a gente só realmente não apresentou adequadamente no slide. Foi realmente uma falha. Não, mas veja, isso é um lado, sabe, João? Isso é um lado, mas o outro lado é que não é só apresentar o que foi feito. Vocês concluem. Mesmo na conclusão, veja que eu concordo com o Luciano. O problema não está claro. Assim, o que é problema de gerenciamento? Veja, gerenciamento não é um problema. Gerenciamento é uma solução. Se você está gerenciando, então, quando você fala de problema de gestão, você tem que mostrar isso daí. Eu não entendi qual é o problema de gestão. Veja, o problema de gestão tem a ver com o objetivo que você quer atingir. Se o objetivo eu quero plantar o suficiente para eu poder consumir, se eu não conseguir, isso é um problema de gestão. Então, o problema eu não consigo ter a produção que eu quero. Se eu quero deixar minha casa decorada com plantas comestíveis e elas morrem, aí está o problema. Então, não é só mostrar o resultado da pesquisa, né? Sim, não. Qual é a conclusão que você está fazendo? Então, assim, é como se vocês fizeram um monte de coisa, mas quando conclui... por exemplo, se você conclui que a gestão é o problema, a proposta de valor é da gestão, pô. Não tem o que... Assim, como está vago ainda, né? Então, assim, não é só mostrar o que vocês fizeram. Qual é a conclusão que vocês chegaram. Qual é a decisão que vocês tomaram. Não está claro. Então, não adianta lá botar um monte de dado e... Então, assim... Pronto, é isso. A outra coisa só tem 4 pessoas da equipe aqui. Júlio, João, Milene e Lucas. Não, eu também vou responder aqui. Eu também. Mais 2. Quem mais está aí? Então, coloca aí só para a gente ter a... Vitor, aí Gabriel também, né? Opa. E Augusto e Josué. Então, 1, 2, 3, 4. 8 pessoas. Então, massa. Melhorou bastante. Então é isso, pessoal. Assim, veja, vocês podem não concordar com a mentoria. Vocês não são obrigados a fazer o que o mentor está falando, mas ou leve em consideração a mentoria, porque me pareceu que estava tudo redondinho, vocês concordaram com tudo. Quando chega na apresentação, não coloca, fica confuso. Então, para mim, o problema não está claro, de boa. Né? Professor, posso complementar? E aí, do resto, fica... Pode sim. Pode sim, João. Sim, desculpe. Na verdade, foi até o que eu tinha comentado. A gente realmente falhou em não mostrar isso, realmente. Mas, e assim, internamente a gente tinha definido bastante coisa. Foi realmente uma falha na apresentação. A gente pede desculpa e na próxima a gente vai melhorar isso. Não precisa pedir desculpa, não. Porque veja que a questão não é para a gente, não é assim, isso não vale uma nota. A questão não está claro. E aí, vocês terminam travando porque o que a gente está dizendo deixe claro o problema. Se o problema já está claro, se você já tem... A gente já deveria estar comentando outra coisa.
Tá entendendo? Então, na verdade, são vocês que se atrasam, assim. Como o Luciano falou. Não precisa pedir desculpa pra gente. Mas é que Certo, certo. o nível do feedback que vocês vão receber vai depender da informação que vocês trouxerem. Tá entendendo? Então, se vocês não trouxerem a informação mais atualizada e pertinente, a gente vai dar feedback sobre o passado e não sobre o presente e futuro de vocês, entendeu? Então, é isso. Certo, professor. Obrigado, viu? Ok. Vamos para o próximo. Acho que o grupo de aleitamento materno pode ir agora, se todo mundo concordar. Compartilhar aqui. Bom dia, né, para todo mundo. Vocês estão vendo a tela? Sim, o Sim, Vitor tá chegando. tá apresentando a anotação. Tá trocado, eu acho isso. Deixa eu parar aqui. O Google me trollando hoje. É porque eles têm o mesmo nome. Acho que agora foi. Agora tá certo? Yes. Sim. Beleza. Bom dia, pessoal. Somos aqui o grupo de aleitamento materno e para essa semana fizemos ali uma série de entrevistas, né, pesquisa, para conseguir entender melhor o nosso, tanto o nosso tema quanto a nossa proposta, para tirar ali uma oportunidade e uma proposta de valor. E inicialmente o que a gente notou foi que o problema mais relatado dentre as nossas conversas com as enfermeiras de bancos de leite, que a gente consultou alguns hospitais, né, tipo, tanto o IMIP quanto o Hospital das Clínicas, e também o da Unimed, é que elas disseram que nunca viram o banco de leite chegar perto da capacidade máxima do abastecimento do banco. Geralmente o estoque é sempre baixo, e aí que é uma coisa que a gente já tinha notado desde das quests iniciais, e para essa quest a gente tentou entender melhor por que isso acontece. O que aconteceu com a imagem? Aqui parou também, Vitor. Voltou. A minha internet tá um pouquinho ruim, então a gente não tá carregando algumas imagens. Aí, um dos primeiros resultados que a gente obteve na nossa pesquisa foi, a pesquisa ela foi via formulário, tá? E a gente chegou em alguns números que achamos um pouquinho impactantes, que foi, por exemplo, que 92,9% das mães, elas nunca doaram leite materno. E aí a gente viu que o quantitativo de mães que doaram era muito pequeno, e a partir disso a gente tentou explorar um pouquinho mais e entender dentro desse quantitativo por que elas nunca doaram. E aí a gente viu que quase 70% nunca tiveram interesse em fazer essa doação, e os motivos foram os seguintes. Desse número, né, das que não tiveram interesse, 60% não tiveram leite suficiente para fazer a doação, né? Segundo as mães, né, tipo, elas relataram isso. 30% não soube como fazer a doação, teve aí um problema na informação em si, e 10% realmente não demonstrou interesse nenhum em fazer esse tipo de ação.
E aí, dos 92 ainda por cento, a gente viu que algumas mães elas tiveram sim esse interesse, mas não puderam doar. E aí, os motivos eles diferenciavam ali um pouquinho, que é, para esse caso, 50% eles não tiveram como armazenar o leite, a falta de alguns potes, ou falta do próprio conhecimento em como fazer esse armazenamento, ou falta do refrigerador em si, né? Tipo, algumas mães relataram isso. 40% disseram que não tinham leite suficiente, né, para fazer a doação, e 10% não souberam como fazer a doação em si. Então, a partir desses dados, a gente tentou fazer algumas inferências para ver se a gente conseguir extrair dali alguma oportunidade e algum valor para agregar no nosso projeto, né? E o que a gente conseguiu notar foi que, dentre as mães que tiveram interesse em doar, mas não fizeram a doação por algum motivo, o conhecimento sobre fazer essa doação era maior e realmente o problema era outro, não era um problema de desinformação. Mas, dentre as mães que não tiveram interesse em doar, a gente viu que tinha um forte problema ali na informação, né? Tipo, elas não tinham o conhecimento necessário para fazer essa ação. E aí a gente notou que a falta de interesse, ela acontecia muitas vezes pela falta de informação e que uma oportunidade seria que a gente trazendo um incentivo para essas mães, o interesse aumentaria e com isso a gente levaria a uma maior busca de informação, ou o contrário, o fato de você ter um incentivo levaria diretamente à informação e que aumentaria o interesse. Tipo, essas duas vias, elas são possíveis. E aí, pensando nisso, a gente tentou criar um valor em cima disso, que seria através da contribuição das mães na fazer essa ação de doar o leite materno. Isso geraria uma recompensa, de certa forma, para esses usuários, para essas mães, e essa recompensa poderia ser trocada por algum tipo de benefício. E a gente inicialmente não quis focar muito destrinchar muito o que seria a ideia em si, a solução em si, mas o escopo seria tentar fazer esse caminho. E aí a gente tentou confirmar, né, se isso faria sentido, tipo, para o case, né, e a gente voltou a conversar com as enfermeiras e todas elas concordaram que um incentivo extra faria com que poderia fazer com que a doação aumentasse, né? E aí a gente tem aqui um relato, a gente sumarizou os relatos das enfermeiras, basicamente reduziram ao que a enfermeira Júlia Almeida ela falou, que estimular a doação, né, de leite materno através de uma bonificação era viável, né? Tipo, foi o que todas as outras enfermeiras elas concordaram, assim, tipo, elas acharam que iria ajudar o processo todo de aumentar o abastecimento. Então foi basicamente isso. E aí agora estamos abertos a perguntas. Os colegas têm alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Pessoal, comecem a fazer perguntas para os seus colegas que apresentam. Isso demonstra o seu interesse e engajamento com os seus pares. Então, assim, vamos lá, se esforcem aí, pelo menos um comentário. Que ajuda eles também, ajuda bastante. Isso. Vamos lá, umzinho. Eu vou sortear uma pessoa para fazer um comentário, então, viu? Lá vai. Vou parar aqui em Rafael Fernandes. Faz um comentário aí, Rafael. Rafael?
Eu vou fazer Opa, comentário. alô? Boa. Desculpa, minha internet está um pouco lenta aqui. Mas gostei bastante do trabalho, a iniciativa é interessante e eu queria saber se vai ser implementado isso tipo um aplicativo, vai ser tipo uma rede social, como é que vai ser esse tipo de processo? A gente tem já uma ideia, sendo que a gente ainda não destrinchou até o fim, mas inicialmente seria assim, a resolução seria por software. Legal. Boa. Começa assim. Obrigado, Rafael, pelo esforço. Obrigado. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. No caso, falando que vocês fizeram entrevistas, né? No caso, pelo que eu entendi bem, teve formulário também, não sei, com as mães, né? Pelo que eu entendi. Como vocês fizeram para analisar esses dados dos formulários? Porque a gente teve algumas dificuldades, algumas vezes, em realmente interpretar os dados, né, que estão sendo fornecidos a partir dessas pesquisas. Às vezes não é algo tão fácil, né? Vocês fizeram algum tipo de método para divulgar assim de forma mais ampla, para não ficar muito numa bolha, né, aquela pesquisa? Vocês tiveram alguma técnica assim? Se vocês puderem comentar mais sobre. Olha, a gente teve uma certa dificuldade em fazer a divulgação, realmente, isso é um problema, até por causa do tempo, né? A gente teve que, para conseguir ali, pelo menos, algumas respostas, a gente teve que, saindo da Quest 3, já preparar a pesquisa, o formulário, para divulgar, para dar tempo da gente ter respostas e fazer a análise para Quest 4. Então, a questão de juntar o dado, ele realmente é uma questão complicada para o tempo que a gente tem. E na questão de como a gente fez a análise, a gente tentou separar ali em questões, fazer as questões para as mães, tanto quantitativa, para facilitar no número, quanto qualitativa. Então, de acordo com o quantitativo que a gente tinha e as respostas abertas, né, qualitativas, a gente analisava uma por uma e como não era tantos dados assim, né, a gente analisava uma por uma e extraía dali algumas deduções, baseado no número e nas respostas. Entendi, obrigado. Muito bem, esse compartilhamento de métodos e se alguém foi atrás de um estatístico para aprender uma nova técnica e compartilha com todo mundo, aqui é uma competição. Vocês assim estão competindo pelas menções que nós vamos dar no final, mas assim a gente quer que todo mundo colabore aqui. Parabéns pela pergunta e pela resposta. Agora os professores, né? Deixa eu fazer um comentário. Vai, Cristiano. Não, vai, Luciano, vai. É rápido, eu consegui acompanhar. Só o começo eu acho que pode esclarecer melhor, porque vocês estão começando a falar muita coisa num slide só. Pode ser melhor distribuído, a apresentação das respostas foi um pouco, como é que eu posso dizer, compartimentalizada demais. Eu acho que aquela história toda pode ser um pouco mais resumida, mas mais focada, né? Mais diretamente, ao ponto. Tinha muitas nuances ali que acabaram não sendo usadas. E sempre que a gente relatar dados de pesquisa, a gente tem que botar exatamente quem a gente entrevistou, que população, do ponto de vista demográfico, essas são mães que tiveram recentemente, são mulheres que tiveram recentemente um bebê que amamentam, todas elas amamentaram por um período. Caracterizar melhor essa amostra aí, até para não incorrer no que Pedro mencionou en passant ali, que é você ficar dentro de uma bolha, talvez você esteja vendo coisas demais, digamos assim, só porque, na verdade, você está dentro de uma amostra que não está bem caracterizada. Então, isso é importante.
E aí o problema está claro, não é um problema de aleitamento materno, na verdade, vocês vão, né, colocar os nomes mais apropriados na medida que amadurecem a sua oferta para o mercado. É um problema de armazenamento em bancos de aleitamento materno, não é um problema... Porque quando você vê o nome do grupo, eu pensei que era como estimular as pessoas a entrar num processo de aleitamento materno. Não é isso, né? Então, isso vai dando mais foco e especificidade. No mais, eu não tenho outro comentário por enquanto. Entendi. Concordo com a questão dos dados. Eu já concordo com toda a fala, mas a questão dos dados ali serem mais específicos e a gente explicitar mais quem a gente analisou, quem foram as pessoas, né, que participaram da pesquisa, poderia ter deixado melhor um pouquinho a apresentação. Só pegando o gancho de Luciano, porque eu vou falar da apresentação também, eu acho que também vocês podem trazer um pouco da importância dessa doação para cativar as pessoas pelo problema. Qual a importância disso? Está faltando é um problema por quê? Acho que pode ajudar para prender as pessoas no problema. E no caso, as pessoas que vocês conversaram foi só formulário ou vocês conseguiram conversar com alguma mãe também? Porque eu sei que com enfermeiras vocês conversaram, né? E com mães vocês conseguiram conversar? Não, com mães a gente não conseguiu ter uma conversa direta, acontecer como a gente fez com as enfermeiras, foi realmente mais por formulário. Agora veja, João, uma das enfermeiras é mãe. Nesse caso, é mãe recente. O nome dela completou 1 ano agora, esse mês. E assim, aqui eu falei com ela. Então, aqui eu troquei uma ideia com ela. Além dela ser enfermeira, ela também é mãe. E ela teve algumas dificuldades. Vem que pega... Eita, vai lá, né? Pode ir, não, é só tentar conversar mais com as pessoas. Pode seguir, Cris. Porque assim, eu concordo com a Lana. Assim, eu acho que tá massa o roteiro de vocês. Né? A apresentação também tá com a cara bem lúdica, assim, eu acho que é bem interessante. Só que onde é que eu acho que eles podem dar uma melhorada? Quando vocês botam no começo que o problema é que o banco de sangue não consegue atingir a capacidade total, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi diminuir a capacidade do banco, porque isso tem a ver com o que a Lana falou. Não, mas isso tem a ver com o que a Lana falou, que o problema não é o banco estar com 100% de capacidade. Tá faltando leite ou não? Porque pode ser que os bancos estejam aí superdimensionados. Assim, em focar na importância do problema. O problema não é o banco estar vazio. Tá ou não faltando leite para gente que precisa. Para mães que precisam amamentar seus filhos. E isso tem a ver com essa... contextualizar melhor. A outra coisa tem a ver com isso também que a Lana comentou. Veja, vocês vieram com uma proposta de valor que é interessante, que é premiar as mães que doam. Só que falta dizer, e aí não é solução, mas assim, o que é que tem valor para essas mães? O que é que vai motivar essas mães a doarem? E aí não adianta conversar com a enfermeira, mesmo a enfermeira que é mãe, porque ela conhece muito, ela já está muito consciente do problema. Então, assim, vocês conversaram com as enfermeiras, mas vocês vieram com a solução que depende da mãe. As mães querem dinheiro, o incentivo para elas é dinheiro, o incentivo para elas é o quê? São produtos para os bebês. E vocês só vão conseguir esse tipo de coisa conversando com as mães. E aí vai depender do perfil de mãe. Sei lá, uma mãe que é mais carente, talvez produtos para o bebê dela sejam interessantes. Para uma mãe que tem muita produção de leite, o incômodo talvez eu tô produzindo muito ali. Então, assim, sem conversar com a mãe e a enfermeira dizer que premiar a mãe é o suficiente, eu acho um argumento fraco. Eu acho que vocês estão numa direção boa, mas vocês podem totalmente ignorar as enfermeiras e conversar com as mães. Porque elas é que vão se beneficiar, para elas é que vai interessar que premiação é essa, tá entendendo?
E tem uma parte que essa questão da informação aí, para mim, ficou meio confusa. Quer dizer, vocês querem premiar as mães para ir atrás de informação. Informação que eu botei agora no Google. Como doar leite materno. Já aparece de cara. Então, assim, eu gostei muito dessa coisa do incentivo, mas não para ir atrás de informação. Eu acho que é um incentivo para ir lá e doar efetivamente. Entendeu? E não ir atrás de informação. Então, acho que esses são os pontos principais aí. Entendido. Mais algum professor vai falar alguma coisa? Pode ir o próximo grupo, então. Guilherme, Não, quer dizer que é por aí mesmo. Eu acho que é essa que é a ideia. Eu posso compartilhar, então, aqui a agricultura 1. Tá chegando aí? Tá sim, Pedro. Então, bom dia, galera. O nosso grupo de Horta em Casa, né? A gente vai começar a falar um pouco agora sobre a nossa proposta única de valor, a nossa Quest 4. E passando agora que já tem algumas fontes, né, de onde a gente tirou a nossa ideia, assim, o problema é que a gente vai querer se empenhar, né, gastando seus esforços para encontrar a solução. O problema, no caso, ele é justamente quando um pai de planta, alguém que pratica esse hobby, tem que se ausentar, sair de casa, por motivos que sejam, seja viagem, trabalho ou algum outro, e não conseguem mais cuidar da planta, assim, no sentido de regar e dar a atenção necessária que a planta precisa. E atualmente, né, assim, esse problema, ele costuma ser resolvido, assim, as soluções que presentes no momento são chamar algum conhecido, né, algum parente, algum vizinho, alguém de confiança para poder cuidar dessas plantas. Também tem a opção de criar algum tipo de gambiarra, né, de encontrar formas de usar alguma garrafa PET, um conta-gotas para poder regar as plantas, e a gente vai falar um pouco mais sobre cada tipo de solução dessa. A base para a gente chegar nessa problemática, né, ver essa problemática como realmente interessante, assim, perante as outras, mais interessante para a gente encontrar a solução, vieram da busca nas redes sociais, principalmente no grupo original que, assim, fez a gente escolher esse tema, né, que é o grupo sobre jardinagem em casa do Facebook. Aqui está um exemplo de postagem, tinha muitas outras, de uma pessoa, de um participante desse grupo, perguntando, né, pedindo dicas para outros cuidadores de planta do que ele poderia fazer, que ele ia viajar por 12 dias e não tinha com quem deixar as plantas, como é que ele poderia resolver esse problema, né? Além disso, a gente também fez um formulário que a gente passou nesse próprio grupo do Facebook, que tem mais de 800 mil pessoas, a gente enviou para grupos do nosso WhatsApp, família, amigos, conhecidos, e a gente chegou a essa conclusão. Infelizmente, a adesão do nosso questionário não foi tão grande quanto a gente gostaria que fosse, né? Mas a gente viu que no grupo que a gente entrevistou, realmente a maioria tinha passado por um problema desse, né, de ter que sair por muito tempo e não ter, assim, com quem deixar fácil as plantas, né, assim, ou então ter que encontrar algum tipo de solução de última hora. A gente fez a análise nessa perspectiva apenas quantitativa, não foi uma análise qualitativa, mas já dá para ter uma ideia de que realmente é um problema recorrente nesse meio. Outra referência que eu encontrou, né, fazendo pesquisa na internet sobre esse problema, existem muitos blogs, revistas, sites, vídeos que dão solução, mas elas são soluções mais simples, né, que seriam, no caso, se você não tiver ninguém para deixar conhecido, ou então alguém que desse para você colocar uma ajuda de custo, por exemplo, um vizinho, um porteiro, para cuidar das suas plantas, aí tem métodos, né, técnicas para fazer algum tipo de gambiarra
para poder cuidar da sua planta, né, naquele momento. Porém, essas gambiarras, elas não são, assim, a solução completa, né, porque a planta ela não precisa só de água, tem outras atenções que a planta precisa ter, né, como, por exemplo, se ela está recebendo luz do sol constante, se precisa fazer alguma parte da planta precisa ser podada, se tem algum fungo ou não, se está tendo o esterco suficiente, né? Então, não resolve todos os problemas de deixar a planta sozinha, no caso. Agora, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mais aprofundadamente. Vou passar a voz agora para o Tiago, para ele completar falando um pouco da jornada do usuário. Bom dia, professores. Agora a gente vai ver um pouco a jornada do usuário, né, que foi uma sugestão dos próprios mentores, para se aprofundar e entender um pouco mais do problema e da experiência que o usuário tem com esse problema. Então, o nosso usuário aqui é o Saulo, ele é um pai de planta e ele tem isso como hobby. E ele ama as plantinhas, mas ele também gosta de viajar. E aí ele encontra uma dificuldade, que é como eu vou manter e cuidar das plantas nesses momentos que eu estou viajando. Então, ele tem algumas expectativas. Ele quer viajar tranquilo, sem se preocupar. Ele quer encontrar as plantas vivas e saudáveis, assim, quando ele voltar. Isso é bem importante. E ele não quer usar as gambiarras aí que Pedro tinha falado, usar garrafa PET, coisa assim. Então, a gente montou a jornada do usuário para entender quais são os sentimentos que ele tem nesse percurso. Então, primeiramente, ele tem uma felicidade quando ele compra a passagem para viajar, mas aí ele tem um momento de preocupação, que ele pensa, como é que eu vou manter as minhas plantas? Aí depois, ele tem que se indispor para procurar soluções para manter essas plantas enquanto ele está viajando. Aí depois ele tem um momento positivo, que ele encontra alguém para cuidar das plantas, ele realiza a viagem, ele está feliz, mas quando ele chega de viagem, ele encontra algumas de suas plantas mortas. E nesse momento ele tem uma tristeza e depois ele tem que recomeçar a plantação. Então, a gente teve algumas percepções. Existe uma preocupação dos pais das plantinhas quando eles vão planejar uma viagem, porque eles não sabem como vão manter suas plantas. Existe uma frustração, porque quando ele volta e algumas plantas estão mortas, ele tem que recomeçar tudo de novo. E existe um estresse para procurar essas soluções antes de viajar. E a partir daí, a equipe teve alguns insights, como ter uma equipe qualificada para entender essa necessidade dos pais de planta, garantir que se as plantas morrerem, elas serão substituídas, então vai poupar o recomeço que frustra essa pessoa que tem esse hobby, e também poupar o tempo do usuário a ter disponível uma equipe para cuidar de suas plantas. Então, a ideia é a gente pensar numa coisa que deixe fácil para o usuário. E agora o Pedro vai continuar aí de novo a apresentação. Então, voltando, né, para algumas conclusões que podemos ter da jornada do Saulo, como falou o Tiago. Começa com a parte da preocupação, né, ele vai ter essa preocupação na hora de viajar, que é uma coisa recorrente nas pessoas que fazem esse hobby, porque mesmo que você tenha algum parente, algum amigo que geralmente fica responsável em cuidar das plantas, né, que se dispõe a gastar o tempo para poder dar um cuidado às suas plantas, não é garantido, né? Aquela pessoa pode estar indisposta naquele dia, ela pode também estar viajando, ou seja, não é algo garantido, sempre vai haver essa preocupação recorrente, mesmo que para as pessoas que têm uma solução mais fácil. Tem o estresse, né, de ter que procurar o método de resolução, que seria justamente procurar em contato com essas pessoas, ligar, mandar mensagem, ou então tentar encontrar algum outro meio, seja nas gambiarras ou não, e tem a tristeza de chegar em casa e ver as plantas murchas e sem vida. Aí de onde a gente tirou a base para poder fazer esse final da jornada do usuário, né, da tristeza, assim, se tem alguém cuidando, por que a planta morreu, né? A gente tira como base a conversa que a gente teve, um dos participantes do grupo teve com a sua vizinha, né? Ela é uma das cuidadoras de planta, e ela acabou viajando e deixando as plantas sob o cuidado de um parente. Só que essa pessoa, esse parente, né, ele não tem o conhecimento, ele não tinha o know-how de como cuidar da planta, ele não tinha essa experiência. E acabou que uma das plantas da pessoa morreu, da senhora. E acabou que, assim, mostra que é difícil, mesmo você encontrando alguém para ficar, não quer dizer que aquela pessoa seja responsável e experiente naquilo. Não há certeza de que você vai sair e vai estar tudo bem.
Então, muitas vezes, quando o usuário ele acaba encontrando a solução, alguém que possa ficar, mesmo assim ele continua preocupado, porque não é garantia que aquela pessoa vai cuidar realmente bem da planta. Então, passando, né, a gente botou aqui a nossa proposta de valor, que seria justamente cuidar das plantas enquanto você estiver indisponível para mantê-las fortes e saudáveis, trazendo tranquilidade e conforto aos pais de planta. Aí quais são as principais propostas de ganho, né, da nossa proposta? Os principais ganhos seriam, primeiro, a variedade, que pode ser comentado, né, porque atualmente no mercado, se for analisar a venda de plantas, assim, tem a moda agora, né, o que está crescente, é a compra de plantas do tipo de cactos, né, ou leguminosas, plantas que aguentam muito tempo sem precisar serem aguadas ou que não precisam de muitos cuidados. Justamente porque a nossa sociedade tem pouco tempo, né, e acaba-se que menos chance da planta morrer se for uma planta que tem alta resistência. Mas tendo a possibilidade de poder deixar aquela planta por dias com o cuidado de outra pessoa, de outro cuidador de planta, né, de uma pessoa que é responsável, que tem aquele conhecimento, a variabilidade de espécies, o leque de espécies que o usuário pode acabar adquirindo aumenta, né? Porque ele não tem que mais ter tanta preocupação com esse lado de se a planta vai realmente aguentar ou não sozinha e tal. Então, dá uma variabilidade maior. A confiança, né, que a gente falou antes, primeiro, por exemplo, a confiança no método atual de chamar alguém para cuidar das suas plantas, alguém conhecido. Mesmo que aquele conhecido, ele esteja com a boa vontade, seja uma pessoa de confiança, muitas vezes não há garantia de que ele realmente vai cuidar bem da planta, que ele não vai botar água demais, ou então água de menos, que não vai acontecer alguma coisa de errado com a planta, ou então que ele esqueça de aguar. Então, não existe tanto essa confiança, mesmo sendo uma pessoa conhecida. E também dos métodos de gambiarra que existem atualmente, as gambiarras elas vão depender muito da habilidade de artesanato do usuário, né? Se ele fizer a gambiarra, nada garante que no meio da semana, quando ele estiver viajando, a gambiarra não vai quebrar e soltar toda a água de uma vez e matar a planta afogada, ou então que dê um vento forte e a planta caia e não tenha ninguém lá para levantar a planta. Então, assim, é um método, mas não existe realmente a confiança extrema, sabe? Não é algo produzido, assim, comercializado em mercado que dê para você ter uma confiança assim do produtor que não vai dar errado. Então, tem esse problema de confiança também. E o outro problema é que a gente, o principal ganho, né, que a gente vai trazer não só a confiança, mas também a liberdade, que acho que é o principal ganho que pode ser dito, que é a liberdade de possibilitar as viagens sem preocupação, não é só você poder viajar, é você poder viajar sem a preocupação, né, de encontrar sua planta morta quando voltar. E foi basicamente isso que a gente quis trazer. Agora, dou espaço para vocês para perguntas, comentários. Oi, gente, especialmente da Agricultura 2, que está na mesma área, assim. Seria muito bom escutar vocês sobre a proposta da galera. Eu vou falar, embora eu estou tentando formular de forma melhor a pergunta, mas parabéns, primeiramente, ao pessoal. Só que um pouco, não sei se eu entendi bem, mas vocês já estão seguindo com uma solução para o problema proposto, de ter uma equipe cuidadora de plantas. Seria tipo um serviço? A ideia de vocês? Isso, no caso, a gente teve um pouco de dificuldade quando a gente estava fazendo, assim, de tentar encontrar essa proposta de valor sem dar um direcionamento, assim, de como seria essa solução mesmo, sabe? A gente encontrou, assim, quando a gente estava pesquisando sobre proposta de valor em sites, né, assim, botando no Google, proposta de valor, muitos das propostas de valores, a criação da proposta de valor, ela, assim, já assumia que a pessoa já tinha o produto, já sabia o que aqui seria ofertado como um todo, sabe? Já sabia tudo. E a gente tentou, no máximo, utilizar apenas o problema que a gente quer resolver para montar essa proposta de valor, sem utilizar, assim, diretamente qual seria, por completo, a solução. Mas acabou que, assim, a gente
enviesou um pouco para qual seria mais ou menos a solução na hora de montar a proposta. Eu não sei se, tipo, existe alguma falha realmente, professores podem comentar melhor, assim, se a gente realmente não devia ter feito nenhum enviesamento sobre qual é a solução mais ou menos que a gente está esperando, mas, assim, a melhor forma de resolver esse problema que a gente encontrou tende para esse tipo de solução, né, que seria realmente de um grupo cuidador, algum tipo de uma forma de botar pessoas que tivessem conhecimento para poder cuidar dessas plantas. Aí, como isso seria ser feito, a gente vai deixar para outras quests, né? Mas não sei se chegar a esse nível já foi muito avançado, foi uma precipitação nossa. Pedro, tu pode só colocar no slide da proposta de valor, enquanto que o Coloco pessoal sim, está vou voltar. comentando. Mas, é muito bom o comentário aí, Júlio. Mais algum, pessoal, da equipe? Da turma? Tá chegando aí, né? Sim. Respondeu a pergunta? Sim. Tem mais alguém, pessoal? Se não tiver, eu queria fazer um comentário sobre a proposta de valor. Vai lá, Luciano. Não, então, parabéns. Eu acho que vocês chegaram está muito bem especificado. Eu perdi só o comecinho, então acho que provavelmente não perdi muito. Então, a jornada do usuário é realmente uma ferramenta muito importante para você. Não precisa apresentar para a audiência em tanto detalhe, mas para vocês, para o time, é de fato um instrumento fantástico para você conceber melhor qual é o problema que você está lidando. Então, ficou bem legal. Agora, a proposta de valor, na minha perspectiva, pelo menos, e os meus colegas podem talvez discordar, ela teria que explicitar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, né? Que nível e que instrumentos de cuidado, não como a solução em si, mas assim, cuidar de suas plantas é realmente bem amplo, né? A proposta de valor não é cuidar da planta, é algo que você está ofertando para que o cuidado seja realizado, né? Então, a gente já sabe que eu acho que cuidar da planta talvez seja o objetivo mais geral, né? Mas a proposta de valor é mais ou menos como você está, como que as pessoas vão cuidar das plantas para acontecer tudo isso aí que você está dizendo, mantê-las fortes, saudáveis. Então, a proposta de valor talvez vá mais na direção de, olha, nós estamos aqui ofertando um serviço que melhora os cuidados porque ele faz tal coisa, né? Sem ser ainda os detalhes de funcionalidades, mas que dê ao sujeito uma ideia melhor do que vocês estão ofertando. Eu acho que aí só tem um objetivo, né? Um propósito, não uma proposta de valor. Comentando aí, assim, eu já penso um pouquinho diferente no sentido de que eu gostei muito por causa de um ponto só, sabe? Que foi enquanto você estiver disponível. Então, a proposta que eu entendi da equipe é que, beleza, cuidar da planta está lá o normal, mas eles estão se propondo a cuidar enquanto que está indisponível. Aí, nesse ponto, eu achei a proposta de valor, assim, muito redondinha mesmo. E aí, sei lá, hoje pode ser e aí eu não concordo com o que o Júlio falou, que aqui não tem uma solução ainda. Pode ser um robô que vai lá e cuida. Pode ser uma rede de pessoas profissionais que vão lá e cuida. Pode ser uma estufa inteligente que vai lá e cuida. Quer dizer, a proposta não está amarrada, mas o valor que é viagem tranquilo, que a sua planta vai estar viva, eu gostei. Assim, eu achei que está bem alinhado e que dá margem ainda para criatividade para se criar solução. Se fosse só cuidar da planta, aí eu concordo contigo, sabe,
Luciano. Mas como ele está dizendo que é naquele momento que a pessoa precisa, que é de uma indisponibilidade, e é isso que eu achei muito redondo, que é, e aí serve muito para a equipe da Agricultura 2. Veja que eles definiram muito bem um público. É o pessoal que tem planta como hobby e que viaja. E que, tipicamente, quando volta, a grande dor dessa pessoa é que as plantas morrem. Né? Tem sempre alguma que tem uma gambiarra, que é o cuidador amador, digamos assim, mas gambiarra é isso mesmo, ela funciona, mas é inconveniente, você tem que ir atrás, tem que procurar, às vezes a pessoa falha. Eu só não concordei com a questão de que a pessoa também viaja, porque se você combinou com a pessoa, teoricamente ela fica lá. Mas assim, eu acho que está muito bem caracterizado. O que eu sinto falta um pouco só é da relevância do problema, é dar evidências que é um público razoável que faz isso, né? Mas a proposta de valor, para mim, ela está muito redonda, assim. Muito redonda mesmo. A sua lembrança e o foco na parte enquanto você estiver indisponível, eu concordo. Eu acho que ficaria mais redonda se isso ganhasse um destaque mais apropriado. Talvez, inclusive, tirando essa vírgula. Essa vírgula não está... De verdade, a vírgula faz com que o enquanto você estiver indisponível seja um detalhe dentro da formulação. Mas é cuidar das plantas enquanto você estiver dizendo, é uma coisa só. Isso é uma coisa. Não é enquanto você... Não é uma quebra do cuidado. É o foco do cuidado, é a indisponibilidade do pai da planta. Que, aliás, é um nome muito louco, né? Entendeu? Eu acho que essa vírgula... Pô, o professor está prestando atenção numa vírgula. Gente, vírgulas são tudo nessa vida. Sabe? Vocês sabem, tem vários exemplos de como os discursos são quebrados quando você tira ou põe vírgulas. Concordo contigo, Luciano, e que eu acho que reforça isso. E quer ver onde você testar essa proposta de valor? Chegue para essas pessoas que responderam o formulário e diga, olha, eu não tenho uma solução ainda não, mas eu estou trabalhando num serviço ou num produto que cuida da sua planta enquanto você estiver indisponível. Você quer? Aí, provavelmente, se isso realmente tiver valor para o pessoal, eles vão correr atrás e fazer um monte de perguntas. Aí, como é que vai ser? Que produto é? Que não sei o quê. Vai aparecer esse monte de perguntas, mas eu tenho certeza que eles vão entender o valor que vocês estão se propondo. Era isso. Mas, assim, parabéns. Assim, por mim, está muito, muito bem feito, bem focado. Então, parabéns. Cristiano, deixa eu te interromper aqui para fazer uma pergunta que eu vim da outra sala para cá. Tem alguém, por acaso, que está aqui, que devia estar na outra sala, que é do grupo de transporte e tal, que estava pivotando e mudando de tema? Porque a gente, no nosso lado, não apareceu ninguém no grupo, entendeu? Os outros 3 já fizeram a apresentação e eu vim aqui, Operação Resgate, ver se tem alguém do lado de cá. Não, né? Acho que a gente conversa sobre o grupo de transporte, né? Tá massa. Então eu vou me mudar de volta. A gente já acabou por lá. Vocês, quando quiserem, podem vir. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Não, eu queria só dar os parabéns. Eu estou na mentoria do grupo. Acho que vocês evoluíram bem. E agradecer a Luciana e Cris pelos comentários que ajudaram muito na mentoria para as próximas etapas. Então, eu queria só dar uma resposta. Acho que algumas coisas que eu esqueci de acabar comentando um pouco. No caso, sobre a relevância, eu queria perguntar assim, um pouco mais como é que a gente poderia trazer mais essa relevância, sabe, para a gente poder apresentar para vocês. Infelizmente, a gente fez um formulário, né? Mas assim, acabou que ele não teve tanta adesão e a gente achou que, assim, que ele não serviria tanto para poder realmente provar a relevância a fundo em relação a um todo, sabe? Um problema que a gente encontrou justamente de analisar as respostas de forma não só quantitativa,
mais qualitativa também, porque por vezes a gente recebia muitas respostas, assim, se a gente for analisar apenas quantitativamente, tem outros problemas que aparentemente seriam mais recorrentes. Porém, se a gente for analisar de forma qualitativa, são problemas que, assim, já existiria, assim, são muito fáceis de se resolver e até já existe solução, entende? Por exemplo, um dos problemas que aparecia muito, que assim, era mais recorrente, percentualmente, né, mais pessoas reclamaram, foi de falta de, como é o nome, do conhecimento técnico sobre a planta. Mas aí a gente tipo, já tinha feito pesquisas antes, né, nas outras quests, e a gente viu que, assim, aplicativos sobre conhecimento de plantas, reconhecimento de plantas, como cuidar de sua planta, gerenciamento de plantas, wiki de plantas, né, dicionários de plantas, existem muitos, assim, é um mundo, sabe? E tem muitos que são de graça. E a gente perguntou assim, se é um problema tão recorrente, por que as pessoas não vão? Porque essas pessoas que reclamavam não iam para a solução, tipo, de buscar um aplicativo, então... Aí a gente ficou assim, ele pode estar reclamando disso, mas assim, qualitativamente, realmente é um problema que não há solução, que é um problema que realmente impacta de tal forma que não existe outra solução. Aí a gente observou que dentro desses problemas, o problema que menos tinha solução aparente, né, que a gente procurou, realmente não tinha uma solução tão específica, assim, as soluções eram muito de gambiarra, ou então, tipo, de depender da boa vontade de outra pessoa, sabe? De uma caridade, coisa do tipo. A gente encontrou que esse problema da viagem, né, em si seria, assim, o mais relevante, mas a gente não conseguiu transformar isso de uma forma que desse para apresentar, mostrando realmente a relevância. Aí eu queria perguntar isso, assim, se vocês têm alguma dica, alguma forma que a gente possa trazer essa relevância para poder apresentar. E outra pergunta que eu queria fazer, o professor, se não me engano, foi Cristiano, que eu estou na apresentação, eu não vi quem estava falando. Se não me engano, foi o professor Cristiano que falou que a gente poderia pegar e perguntar para as pessoas, né, mostrar, fazer um formulário também, ou talvez, perguntando, a gente teria uma solução dessa forma, assim, a solução para esse problema, que seria deixar as plantas e viajar, ou então não estar disponível. Vocês utilizariam, vocês queriam uma solução para isso, ou coisa do tipo? Aí eu queria fazer a pergunta no sentido que, assim, na Quest 4, na página do projetão no site, tem dizendo que para não perguntar para o usuário se ele gostaria daquela solução. Aí, assim, eu não sei se eu não entendi bem o vídeo em si, ou se eu não entendi a dica, porque assim, eu fiquei pensando, se a gente só perguntar, vocês querem essa solução, provavelmente eles vão dizer sim, em alta quantidade, mas isso assim, não implica que eles realmente vão utilizar aquela solução. Igual tem a solução da informação sobre as plantas, né? Como, eu queria saber como cuidar das plantas, informação técnica. Aí tem a solução, as pessoas disseram que queriam a solução, mas elas não necessariamente usam, né? O usuário simplesmente vai dizer que tá bom, que tá, mas ele acaba não usando em si. Aí eu queria saber se eu entendi errado essa parte da Quest 4, se realmente a gente pode perguntar para o usuário. Duas coisas, então, porque também foi o que falei da relevância, tá? Primeiro, da relevância é você trazer dados que mostram que... E relevância não vai vir de questionário, não. É mostrar que é procurar informações na web desse mercado de pessoas que viajam e que cuidam de plantas. Alguma evidência de que... Porque, assim, você pode mostrar relevância por um problema que é muito sério, por exemplo, tem doenças muito raras que pouca gente tem, mas se você cura essa doença, é um impacto muito grande na vida das pessoas, embora a quantidade do público é pequena. A outra coisa, você pode ter coisas que aparentemente são não importantes, como jogos, mas que afeta a vida de muita gente, porque dá ludicidade, tira... Assim, é um mercado grande, então é trazer evidências disso daí. A estratégia que você trouxe eu achei muito boa, assim, porque não adianta nada. Um problema que é relevante, assim, que é importante, é aquele que ele existe e as pessoas estão tentando resolver, que foi o caso que vocês fizeram. O pessoal viaja e tá afim, e assim, e quer manter a planta viva, vai atrás de amigo, parente, vizinho, para alguém contar. Então, eu acho que esse critério para mostrar que esse é um problema que vale a pena resolver, tá bom, o que falta é você dar a dimensão dele. É um problema de milhares de pessoas, 100 pessoas ou 1 milhão de pessoas. E não vai ser questionário que vai resolver. Eu acho que é ir atrás de dado. Com relação o que a gente falou, é quando você leva uma coisa só para validar. Tá? Você poderia botar uma proposta de valor. Olha, eu vou cuidar da sua planta enquanto que você está disponível, mas eu posso ter uma outra proposta de valor, que não é solução ainda, que é, eu vou lhe trazer informações sobre como cuidar da planta. Se você botar essas duas informações,
o usuário escolhe uma. Se você só traz uma, a tendência dele vai dizer que gostou. Essa aqui é a questão. Então, quando você vier com a solução, leve mais de um protótipo, leve mais de uma opção. Então, aqui você pode dizer, por exemplo, olha, eu vou ter um time de cuidadores, mas esse time vai custar R$100. Eu vou ter um robozinho que vai cuidar da planta por você. Isso vai custar R$2.000. E eu posso ter uma estufa inteligente que vai custar 500. Qual dessas você quer? Então, é levar várias alternativas. E para essa proposta de valor aqui, você pode validar ela com teus usuários, mas ela não é uma solução ainda. Mas quando você for levar soluções, você pode levar várias opções. Leva 2, 3, e aí ele escolhe qual é a melhor para ele ou ela, né? Mas se você levar uma só, a tendência vai ser dizer que é boa. Não sei se eu respondi a pergunta. As duas. Entendi, professor. Para mim, respondeu. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, senão eu vou fechando aqui. Se ninguém tiver, eu só queria fazer um comentário para a equipe 1, para a equipe 2, que apresentou primeiro, de agricultura. Veja, vocês estão numa área muito parecida com essa equipe agora, mas veja a diferença do estilo. Olha o estilo da apresentação. Essa última agora, né, chegou com a proposta de valor, que concordo com o Luciano, ela pode ser refinada, mas para mim está muito boa já, né? Escolher um público bem específico, escolher um problema muito bem específico. Olha, a pessoa viaja, a planta morre, pronto, né? E a primeira equipe ainda ficou muito vaga, é uma questão de gestão. Veja que tem um pouco de gestão aí, gerir a planta enquanto que ela está viajando. Mas eu acho que a equipe 2 ela foi muito mais específica, foi muito mais focada, né, e mais clara do que a equipe que apresentou primeiro, né? Isso é normal, pessoal, e faz parte da experiência de aprendizado de projetão, olhar e copiar práticas, aprender com práticas dos outros. Daí não tem demérito, não tem problema nenhum. Mas vejam, assim, eu quero que vocês olhem, não o projeto especificamente, mas o nível de clareza, né, de uma apresentação e da outra, em termos de escolha de público, escolha do problema e apresentação dos concorrentes, que foi muito claro nas gambiarras, e deu exemplo. Pô, fulano morre, vê um vizinho, não cuida direito, a planta... fulano viaja, vê um vizinho, não cuida direito, a planta morre. Trouxe exemplos, ou seja, foi mais concreto. Então, é só para vocês, da equipe que apresentou primeiro, né, da equipe 2 de agricultura, para refletir um pouquinho sobre isso. Beleza? E era isso, galera. Ok, obrigado. Alguém levantou a mão aí. Opa, professor, eu só queria comentar, eu não sei se já chegaram a comentar por e-mail, coisa do tipo, mas assim, perguntaram, né, quem é de agricultura 1, aí geralmente o meu grupo sempre tem poucas pessoas na aula de segunda de manhã, mas aí eu fui perguntar, né, no grupo há muito tempo já, e a justificativa foi que eles tinham que assistir em outro horário, que eles não podiam, era alguma coisa assim. Eu não sei se eles já se comunicaram com os professores para avisar isso. Já, estamos sabendo, tá de boa. Já, tá comunicado. Vamos voltar para a sala 1 ou faltou? Tá esse microfone, Guilherme. Acho que foi todos. Então vamos para a sala 1. Vamos voltar lá para a sala 1. Vamos, eu vou parar de gravar. Então.